nasci numa igreja evangélica, eu era da Assembleia de Deus e a minha mãe sempre me levava à igreja, me ensinava todas as coisas que toda criança aprende. E desde nova eu criei um amor, um apego muito grande pela igreja em si. Então eu tinha muita vontade de estar na igreja, eu tinha muita alegria de estar na igreja. Eu gostava de cantar na igreja desde pequena, participava de tudo que eu podia, de coral infantil, de brincadeiras, qualquer coisa que tinha relacionada à criança, eu estava lá, porque eu realmente gostava muito de estar na igreja. E com 12 anos, a minha mãe se separou do meu pai e a gente teve que mudar do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Com isso, eu acabei me tornando assim uma criança, um início de adolescência muito complicado, porque eu me tornei um pouco independente demais e me achava um pouco autossuficiente, criei responsabilidades talvez que não fosse para minha idade, e essas coisas me afastavam um pouco de Deus. Eu me tornei uma criança bem independente, porque a minha mãe me criou assim. Eu cuidava do meu irmão, para minha mãe trabalhar, e eu sempre fui madura demais para minha idade, mas exatamente por isso, talvez eu me achei forte demais para deixar Deus entrar em algumas coisas, pelo fato de eu achar que não ia resolver. Falta de fé mesmo. Eu tinha falta de fé será que Deus vai poder resolver isso na minha vida? E isso foi algo que foi decisivo depois para a forma como Deus agiu na minha vida. Uma pessoa que foi totalmente importante para todo o meu desenvolvimento foi a minha avó. Ela sempre apoiou muito, me apoiou muito, muito mesmo. E a minha avó ela colocava um rádio, uma música de fundo, e orava em um período da tarde, assim. Então, quando eu chegava da escola, ela estava orando sempre da mesma maneira, assim. E uma coisa que fez muita diferença na minha vida é que ela colocava eu e meu irmão para jejuar pelo que a gente queria durante um tempo. Então, ela foi toda cuidadosa nessas coisas. Eu lembro muito disso, de ficar na minha mente, assim, de que quando aconteceu uma coisa ruim, eu lembro da minha avó orando pela gente, ouvindo aquelas músicas, e eu lembro das músicas que ela ouvia. Só que eu ainda era uma pessoa que precisava ser tratada por Deus, eu ainda era uma pessoa que tinha muitos traumas, muita mágoa dentro de mim, e até que nos meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a enxergar Deus de outra maneira. Até pelo fato do meu amadurecimento, eu fui começar a ver que eu precisava mais de Deus, mais daquilo do que eu tinha. Eu queria buscar mais de Deus. Por mais que eu não soubesse muito como, mas eu queria buscar mais de Deus, eu queria ter alguma coisa a mais com Deus. Foi nessa época que eu resolvi me batizar. Aí eu já estava aqui na igreja de Nazareno com a minha mãe, e isso já era uma grande vitória para a minha vida. E eu me vi pronta, eu me vi preparada para me batizar, porque eu sabia que de alguma forma eu queria aquilo na minha vida, que eu queria mais de Deus, que eu queria buscar mais de Deus. Eu fui a um congresso e nesse congresso Deus falou muito, muito no meu coração na área relacionada à família, que era justamente o que eu tinha problemas, o que eu não era bem, digamos assim. Não que eu fosse uma pessoa sem compromisso com Deus, eu tinha compromisso com Deus, mas eu não sentia a cura de Deus em algumas áreas da minha vida. E lá foi que eu
fui aprender mais disso, eu senti a cura de Deus sobre a minha vida, sobre a minha maneira de pensar, sobre a família, sobre mim mesma, mudou bastante. A partir daí eu comecei a aceitar Deus não como meu salvador e não simplesmente como um ser em que eu me relacionava, que eu queria mais, mas como alguém que eu pudesse contar, alguém que pudesse mais do que me salvar, mas que pudesse também curar as minhas feridas, as minhas mágoas, os meus ressentimentos, as coisas ruins que eu senti em mim. E a partir daí eu fui vendo Deus me moldar, Deus trabalhar em cima de mim na área da família. Ele dizer para mim, eu senti isso na minha vida, de que ele não ia frustrar os meus sonhos em relação a isso, que eu não ia cometer os mesmos erros talvez que a minha família cometeu, de que eu poderia escrever uma nova história, que eu poderia ter uma nova esperança. Uma coisa assim que eu creio que foi fundamental na minha vida foi que eu sempre fui tocada por Deus através do louvor. Então eu sempre acreditei muito no poder que isso tinha, não só na minha vida, mas levei isso para a vida das pessoas também. Se Deus tocou em mim através do louvor, Deus pode tocar em outras pessoas através disso. Então eu sempre queria muito que o louvor libertasse, que o louvor fosse uma ferramenta de Deus mesmo, para que Deus pudesse tocar as pessoas. Eu acho que isso foi muito importante. Hoje é isso que eu tenho para mim, uma certeza muito grande de que Deus me chamou para alguma coisa, que Deus me chamou para uma missão, que eu não estou aqui à toa e que de alguma forma eu posso ajudar as pessoas, que de alguma forma eu posso transmitir esse amor que veio de maneira tão grande na minha vida.